Brasil assiste à reta final do processo de impeachment da presidente Dilma. Esse momento histórico vem precedido de uma profunda crise política e econômica, marcada por uma sucessão de denúncias e escândalos que atingiram especialmente o Partido dos Trabalhadores. O que esperar do futuro do PT e de todo o campo de esquerda que ele representa e do projeto político da legenda que investiu em avanços sociais para o país? Nosso convidado é o cientista político e sociólogo Otávio Dulci, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, o PT deixou o comando do país e pode ser que no início da semana deixe em definitivo. Foi atingido por escândalos, como eu me referi, escândalos de corrupção. Qual que é o impacto disso para o partido? Como é que o senhor vê o quanto o partido pode ter sido atingido por toda essa crise? O impacto eu acho que é bastante alto, né? O PT está passando, eu creio, por uma fase que necessita de uma análise, de uma reflexão forte sobre os seus rumos, né? Em relação à experiência recente e a planos futuros, né? E nesse caso, a situação do país obrigará isso certamente. Acho que é possível que haja uma renovação até de lideranças e de gerações, né? Acredito que isso seja importante. Mas isso não seria um segundo momento? O partido precisa, a gente tem ouvimos da própria presidente Dilma essa declaração de que nós precisamos rever os erros, e falando inclusive do PT e tal. Ela fez essa declaração numa entrevista recente. Nós ouvimos isso de lideranças importantes do partido, de senadores e, enfim, de gente que está realmente conduzindo o partido. Começa a aparecer, havia uma resistência nesse sentido. O senhor acha que o partido tem que ser mais firme nesse sentido, ou ele já se manifestou? Sim, não, eu acho que não se manifestou adequadamente. Quando houve aquele escândalo do chamado Mensalão, 2005, né? Aquela foi uma oportunidade importante para o PT reexaminar seus caminhos e suas práticas, né? E, na verdade, isso não foi feito de maneira clara, né? Talvez porque foi percebido pelos seus dirigentes que não era necessário uma autocrítica tão grande, que havia um apoio, tanto é que o presidente Lula foi reeleito no ano seguinte, né? E isso deu a impressão de que estava numa zona de conforto. Depois a presidenta Dilma foi eleita em 2010, quer dizer, as coisas caminharam como se estivesse tudo bem. Mas, na realidade, o partido teve um auge, depois começou esse declínio, e agora, de qualquer maneira, terá que fazer uma análise, né, do passado, considerando os seus problemas e erros e também o que foi conseguido, os seus acertos, a contribuição que deu ao país, que é muito grande também, né? Para as forças de esquerda, que deram sustentação ao partido, não é? Nós temos aí movimentos populares, movimentos sociais, sindicatos, não é? Que sempre estiveram nessa base de apoio aí do partido. Como é que é o futuro desses movimentos? Esse é um ponto fundamental, porque o enfraquecimento do PT enfraquece um campo maior do que o próprio partido, né? Ele vinha liderando, sendo uma espécie de piloto de uma coalizão maior de forças, né? E que é muito importante que tenha algum partido grande representando esse setor todo, né? Pode ser o PT, pode ser outro. No passado eram outras forças. Mas o movimento sindical, os movimentos populares, urbanos, rurais, né? E todos os setores da sociedade civil que se colocam à esquerda
né, eles têm que ter uma expressão partidária, ou mais de uma. Né? Nisso é uma grande responsabilidade do PT também, dele se redefinir, dele virar essa página, né, para poder restaurar as suas forças, o seu caminho no país, porque ele é muito importante como canal partidário desses movimentos. Né? Tem alguns, é verdade, tem algumas palavras que ficaram meio gastas em todo esse grande imbróglio nacional que envolveu os partidos e as denúncias e as investigações, que é a palavra ética, né? E a palavra corrupção. É disso que nós podemos falar quando fala em admitir erros, em virar página, em rever os problemas. Tem a ver com aquela bandeira que foi a primeira, né, das primeiras bandeiras do PT, quando ele foi criado há 30 e tantos anos, que era fazer uma política com P maiúsculo, não ceder, né, enfim, as questões que ferissem a ética na política. Isso era muito importante na origem do PT. Né? Até, de certa forma, ele tinha uma prática muito rigorosa, uma ênfase muito grande, um pouco, digamos, alguns chamavam de basista, quer dizer, um partido muito assim rigoroso nessa questão ética, e justamente por isso, Vivian, é que a queixa em relação ao PT é muito maior do que em relação aos outros partidos, né? Por esse passado, por esse rigor do PT. Isso é uma responsabilidade que ele realmente tinha, né? De não, de ter muito cuidado com as características do sistema político. Agora, por outro lado, é preciso considerar... ele cedeu ao sistema político. E esse ponto precisa ser analisado, porque não é só uma questão de vontade política. É preciso pensar que o sistema político, ele cria essa situação, quase de maneira inevitável. Você vê que o nosso sistema de financiamento de campanha, a origem do problema, acho que é basicamente essa, né? Financiamento de campanha, acumular recursos para o funcionamento político. Eu creio que não se trata propriamente de enriquecimento pessoal de ninguém, né? Embora fale-se muito disso, mas eu acho que isso não está caracterizado. A questão pessoal de políticos. Assim, fundamentalmente era dinheiro, levantar dinheiro, não só do PT, como dos outros partidos. Isso que eu quero dizer, que é um fenômeno sistêmico, né? Tanto é que isso é muito ligado aos debates da reforma. As campanhas no Brasil têm que ser repensadas. Quer dizer, aí tem todo um questionamento ligado à chamada reforma política, né? Que não tem sido encaminhado bem. O Brasil agora está experimentando uma nova regra de não financiamento empresarial, né? Esse ano, por exemplo. Campanhas mais pobres já é um passo, né? Para experimentar, ver como é que fica. Mas falam que vai explodir o Caixa 2. Exatamente, quer dizer, você vê que o problema é muito complexo, né? E aí acaba virando um alvo de disputa política entre os disputantes, né, dos partidos entre si, se acusando mutuamente de um problema que afeta a todos, porque é um problema do sistema, não é um problema de defeito moral de uma liderança, de um partido, de um grupo ou de um Estado. O nosso sistema político no Brasil, ele gera há muito tempo uma situação propícia à corrupção. Isso nós temos que pensar. Agora, cada partido tem que fazer sua reflexão sobre isso e fazer propostas. Né? Agora, por que o senhor acha que, diante dessa constatação, né, o PT é que virou a cara? É por ter levantado essa bandeira contra a corrupção, pela ética e tal? É simplesmente por isso? São várias coisas. Uma delas é isso. Pelo fato dele ter sido tão rigoroso, como nós comentamos no início, né, uma coisa até meio religiosa, assim, quem faz isso fica muito mais observado. Né? Pessoas na rua também, quem é religioso, se peca, essa pessoa vai ser muito mais condenada do que uma pessoa boêmia, que todo mundo já sabe que fica na boa e tal. Então ele tem esse ponto, digamos, né? Mas não é só isso, né?
O que mais seria? O outro foi que a intensidade da polarização pelo lado político, não moral ou judicial, claramente o PT foi se tornando alvo de uma grande disputa política à medida que ele se conservava no poder. Culminando tudo isso com a eleição de 2014, que foi muito empatada, né? E que gerou um governo da presidenta Dilma que se tornou ingovernável pela sabotagem constante, né, a que ela foi submetida. Então tem esse lado da disputa política. Quando a presidente diz que é golpe, isso tem a ver com essa sabotagem? A sabotagem foi um instrumento para um golpe, como ela chama? O golpe tem várias conotações, né? Uma delas poderia ser isso, quer dizer, ela foi eleita, mas ao mesmo tempo foi eleito um Congresso que era muito contra ela. Então, isso aconteceu 2 vezes antes aqui no Brasil, com resultados iguais. O suicídio do presidente Getúlio Vargas foi por esse motivo e a queda do presidente João Goulart. São 3 golpes, digamos assim, no país, em que o executivo, o presidente da República, não teve condições de continuar governando. Imobilizado. Exatamente. Então, digamos que o que se chama de golpe, por esse ângulo institucional, seria uma correção de rumos, como se fosse um parlamentarismo. Todo mundo sabe, né, como é o regime parlamentarista na Europa. Quer dizer, o presidente, o primeiro-ministro, ele tem que estar com maioria no parlamento. O parlamento é que governa, na verdade. Agora, o golpe tem uma outra conotação também, Vivian, que eu quero falar, que tem a ver com a posição histórica do PT. Ele é uma tentativa de mudar a tentativa que foi bem sucedida, né, está sendo, como foi das 2 vezes que eu falei também, 54 e 64, de mudar uma agenda da esquerda para a direita. Eu considero que é esse o sentido principal do golpe, digamos assim. Quando o senhor fala disso, o senhor está se referindo por exemplo, às reformas que o governo novo governo do presidente Temer está encaminhando. E pretende efetivar assim que se tornar um governo efetivo. Né? Ele é uma guinada que eu não considero legítima, porque ele não foi eleito com essa. Ele é vice-presidente do governo que tinha como presidente a Dilma, quer dizer, dentro de uma bandeira, de uma série de relacionamentos, que é o que nós falamos antes, com os movimentos. Quer dizer, né? a maioria, o senhor está se referindo, só para dar nome aos bois, que a gente fica falando de uma forma que talvez as pessoas não acompanhem. O que seriam, né? Nós estamos falando de reformas das leis trabalhistas, reforma da Previdência, quer dizer que são reformas que enfrentam resistência da maioria da população. Quando ela vai para a urna, ela não tem isso em mente. Né? Mas não é só isso. A política externa, que está sendo mudada radicalmente, né, em relação ao que vinha sendo feito nos últimos 14 anos, por exemplo. Políticas sociais, não propriamente políticas sociais, mas uma série de situações de valorização de setores sociais que foram sendo desmanchados. Por exemplo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é muito importante dentro do programa da esquerda brasileira, né? Ele é um dos ministérios que o presidente fechou. A ênfase em agricultura familiar, né, e reforma agrária. Não quer dizer que ele não vá fazer isso, mas ele enfraquece politicamente esses setores. Isso, né? Vale para programas sociais? Até agora não. Mas há uma discussão muito grande da parte dos defensores do ajuste. Eu não sei o que o presidente Temer pensa, mas os defensores liberais do ajuste consideram que os programas sociais devem ter um reajuste fora do salário mínimo. Quer dizer, isso significa reduzir bastante o alcance transformador deles. Né? Seria uma coisa assim, os programas sociais devem continuar, mas nós não vamos aumentá-los. Né? Fala-se muito, e muita coisa parece balão de ensaio, em relação ao que o governo Temer vai fazer a hora que realmente acabar o processo de impeachment e caso ele consiga realmente ser efetivado no cargo. E uma das coisas que se diz, sabe-se que muitas coisas têm que passar pelo crivo do Congresso.
não é? É. Que algumas coisas ele poderia fazer por decreto. Não é? Isso não fica muito claro, mas isso volta e meia sai na imprensa que seria uma possibilidade. E há uma descrença em relação ao apoio que ele pode, de fato, conseguir no Congresso para esses, digamos, essas medidas impopulares. Qual que é a sua percepção disso? É essa que você falou. Eu acho que não é muito fácil. As medidas impopulares de cunho neoliberal, digamos assim, elas são de difícil tramitação. Não quer dizer que seja impossível, né? O mais provável é que, no caso da reforma da Previdência, seja feita uma reforma gradual, um pouco adaptativa, né? Como as que vieram, tanto no tempo do presidente Fernando Henrique quanto do presidente Lula, que foram feitas algumas reformas previdenciárias, né? Seriam mais nesse sentido, e não a grande modificação, a grande demolição do sistema Vargas, né, que muita gente no Brasil fala, e também toda a questão do trabalho, né, reformas trabalhistas. Os setores empresariais mais duros gostariam de desmontar bastante o sistema de proteção ao trabalho no Brasil. E isso não vai sair assim, não. Porque o Congresso pode ser muito conservador, mas esse centrão que está dominando o Congresso hoje, que é o pessoal liderado pelo deputado Eduardo Cunha, ele se preocupa em primeiro lugar com os votos, né? Com o eleitorado. Então isso aí é uma coisa muito impopular. E o presidente Temer também é um político muito do PMDB, naquele sentido clássico. Tanto é que já nesses 3 meses já tiveram muitas idas e vindas. Esperava-se, né? que ele fizesse grandes deslocamentos. Ele vai devagar, ele é hábil e é uma pessoa, digamos, mais de centro. Ele parece que tem ideias muito conservadoras em assuntos como segurança, que ele é do Ministério Público, né, originalmente. Esses assuntos assim relacionados com direitos humanos e tal, acho que ele é bastante conservador. Mas na parte econômica e social, acho que ele vai pelo meio. Não é como os setores empresariais e mais assim duros esperavam que ele fizesse, né? Essa questão da dívida dos estados, você repara como eles ficam tentando uma composição pelo meio, né? Já teve recuos em relação ao texto original, que estão sendo, inclusive, muito criticados, né, pelo mercado financeiro. O próprio caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário que eu mencionei, né, que é um ministério ligado à agricultura familiar e à reforma agrária, ele já está estudando recriar novamente, né? Talvez não com aquela ênfase que o PT, a esquerda, sempre deu a essa área, mas recriar o ministério, e a bancada ruralista já está reclamando dessa atitude dele, falando que não, que isso seria fazer como o PT sempre fez, que é dividir a área rural em duas, que é o Ministério da Agricultura para os grandes e o Desenvolvimento Agrário para os pequenos, né? E a proposta dos ruralistas é que tem um ministério só. Dos grandes. Ou seja, são 2 anos e meio de governo aí pela frente que promete grandes coisas, grandes deslocamentos, grandes dúvidas. Agora, na área da política externa, eu acho que eles entraram de sola, fazendo uma grande modificação em relação à política anterior, né? E, no mínimo, criando arestas enormes com a América Latina. Exatamente, dentro do Mercosul. Do Mercosul e problemas, né? Agora, tem espaço, assim, olhando para o futuro, é possível ver espaço para que surja uma nova força política? Pelo lado esquerdo? Que ocupe, né, um vazio que o PT deixa, ou o PT tem fôlego para se reinventar? Só lembrando que saíram números do TSE recentes, mostrando que o número de filiações partidárias, o PT foi o partido que teve o maior número de filiações partidárias entre 2002, que aí não é nenhuma surpresa, entre 2002 e 2016. Foi o que mais cresceu em filiações partidárias. O PMDB, por exemplo, que agora está no poder, encolheu nesse período. Teve um encolhimento relativo aí, mas teve.
Isso seria um sinal de que o PT tem fôlego, né? Eu acho, Vivian, o seguinte, que algum partido grande, como eu falei anteriormente, tem que ocupar esse espaço da esquerda, do setor trabalhista brasileiro. É muito importante que tenha uma força grande. No momento, ela é o PT, né? E isso aumenta a responsabilidade do PT no sentido que nós falamos, dele se recriar de alguma forma. Né? Agora, para isso, além das questões da autocrítica, dos erros que nós falamos, da questão ética, esse processo tem que envolver outras coisas. Por exemplo, ao longo desse tempo, não só o PT mudou como governante do Brasil, mas o próprio Brasil foi mudando e o mundo mudou. A realidade de hoje é muito diferente. Esse fenômeno de um enfraquecimento da esquerda é mundial. E ele está muito claro na América do Sul. Nossos vizinhos também. Nós não estamos sozinhos, né, nessa teve história. O período em que o PT foi para o governo do Brasil coincidiu com a eleição de muitos outros governantes de esquerda, no que até foi chamado de onda rosa, que eu acho o nome bonitinho, assim, né? Uma onda rosa, uma esquerda moderada em vários países, né? E esse processo está sendo revertido, por razões semelhantes, talvez. A gente pode citar aí a Argentina, com Macri, eleição do Macri, que é de centro-direita. O Peru, né, no momento. Paraguai. O Paraguai, exatamente, que foi até um caso mais parecido com o daqui, um golpe parlamentar, uma coisa assim. Né? E a Venezuela, o chavismo está numa crise muito forte, né? Então, e aí são fenômenos ligados à economia internacional, tem vários fatores, quer dizer, né? Agora, professor, e Lula? Só para a gente encerrar. O Lula. Bom, o Lula é a grande liderança do PT, né, da esquerda brasileira. Agora, o Lula tem digamos, uma identidade meio própria. Tanto é que se fala em lulismo, né? Que não é exatamente a mesma coisa que petismo, né? Embora eles sejam próximos. Assim. Quem usa essa ideia fala que o lulismo é muito mais poderoso, mais amplo que o petismo. Por exemplo, eu acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele tem, vamos dizer, um eleitorado próprio. Se ele, por exemplo, sair, ou se ele tivesse realmente se aposentado, né, o PT teria que aparecer com algum nome mais novo, de alguma forma, e que começaria mais de baixo. Né? Porque agora, eu não sei, quer dizer, ele é uma pessoa que... O senhor acha que ele está instado a, em 2018, concorrer para, enfim... Depende. Dar uma sobrevida ao partido? O ideal é que isso não fosse necessário, né? Porque aí o partido poderia ter uma sobrevida com novas lideranças, né? Como acontece em tantos países, assim. Agora, é possível que isso aconteça, eu não sei. Realmente. Ele é uma pessoa... Nós somos muito distantes disso, apesar de 2018 estar na boca de todo mundo o tempo todo, né? Agora, ele é uma pessoa assim, que trabalha muito, tem uma alma política muito forte, e ele é muito referência para os movimentos, sabe? Então tem esse lado, quer dizer, essa circuito que nós falamos social, assim, o Lula é uma pessoa, um eixo um pouco disso. O movimento sem terra, o movimento sindical, a CUT, né? Os movimentos urbanos também. Então, acho que ele é uma pessoa... Pode ser que ele não seja o candidato, mas é preciso que ele esteja atuante. E ele parece que gosta muito de circular pelo país. Né? Certamente. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. O prazer foi meu. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Otávio Dulci, ele é cientista político e sociólogo, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Nós falamos aqui desse momento político, a partir desse momento político que nós estamos vivendo e um momento histórico também, qual que é o futuro que pode se imaginar para o PT, para o petismo, enfim, para esse campo das esquerdas no país. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.